começar o primeiro vídeo aqui da playlist de primeiro ano, tá? Com os conteúdos, né? De conjuntos, tá? Que é uma teoria bem interessante, bem bonita e que a gente precisa entender alguns conceitos iniciais, né? Para a gente poder estar solucionando problemas voltados a conjuntos, né? E também adentrar o estudo dos conjuntos numéricos, que antecedem o conjunto das funções reais, né? Então, meio que uma escadinha, né? Estuda conjunto, depois estuda conjuntos numéricos, depois estuda funções. Que é bem comum que o primeiro ano seja assim, mais os conteúdos de geometria plana, tá bom? Então vamos lá, primeiro ao conceito, né, de conjunto, tá? Por que não uma definição, um conceito? Porque se você perguntar o que é conjunto para alguém, geralmente ela vai dizer, né, que é um aglomerado de coisas, né? São as palavras que vão aparecer, né? Aparece também coisas em comum, parece a ideia de união, né? Aqui é usado essa união na ideia de juntar, tá? Porque a palavra em si, união, para o estudo de conjuntos, ela é muito importante. Então a pessoa sempre pensa em um emaranhado de coisas que tem em comum, né? E desde criancinha você também vê nos livros, né, uma bolinha assim, com algumas coisas dentro, né, sei lá, tipo, umas bolinhas, um conjunto de bolinhas, né, tá? Então, você vai acostumar desde criança a pensar em conjunto dessa maneira, o que não está errado, tá? Isso aqui é uma forma de representar conjunto, é uma das formas de representar. Só que eu prefiro não falar numa definição formal para conjunto, porque é meio complexo. Porque conjuntos tem um conjunto bem especial que a gente tem que pensar nele, tá? Que é o conjunto vazio. Não pense em zero, não pense em nada, né? Não pense nessas palavras que você já poderia utilizar para ficar configurando o conjunto vazio. O conjunto vazio é simplesmente um conjunto que não tem elementos. Então, quando um conjunto não tem elementos, a gente diz que esse conjunto é o conjunto vazio. O símbolo para ele é esse, tá? Que é a letrazinha φ, né? Do grego, uma bolinha cortada. Então, isso aqui é a simbologia do conjunto vazio. Simplesmente isso. Então, a partir do momento que a gente falar em vazio, a gente vai pensar nisso. Por isso que essa ideia de união, né? Coisas comuns, aglomerado de coisas, ela meio que não funciona, porque quando você vai definir, você tem que ser abrangente. E nesse caso não funciona de forma alguma, exatamente por causa do conjunto vazio. Sendo assim, como não funciona, né? A gente acaba não pensando em uma definição formal, mas a gente pode pensar em conjunto, né? Como um aglomerado de coisas comuns, como uma união de coisas comuns, que aí um conjunto de cadeiras, um conjunto de bicicletas, um conjunto de motos, né? De inúmeros objetos, ou a ausência completa de objetos. Então, se uma dessas duas condições, nós temos um conjunto, tá? E aí, após a gente pelo menos ter uma ideia intuitiva do que é conjunto, a gente tem que ir para a parte mais formal da coisa mesmo, né? Que a primeira de todas elas, né? É a representação de um conjunto. Conjuntos podem ser representados de algumas maneiras. Então vamos aqui a algumas delas. Uma lista, né, de itens. No caso aqui eu vou usar números, né? Então 2, 3, 4, 5. Pronto, isso aqui é o conjunto desses números. Chamei conjunto A. Uma outra forma de representar um conjunto é uma condição, tá? Se você explica uma condição que sempre funciona. Então, sei lá, cores primárias. Então, aqui só vai entrar as três cores primárias, né? Então, você definiu um conjunto por uma condição. Então, significa você não fez uma lista, você não disse quais eram, né? Todos os elementos do conjunto. Você deu uma condição para esse elemento. Nesse caso aí, né? Você está dizendo também que esse conjunto seria esse outro aqui, né? Azul. Aqui eu estou fazendo como lista. Verde. Opa, perdão. Azul,
amarelo, são só as primárias. E o vermelho. Pronto. Então, percebam que eu representei esses conjuntos de duas formas, né? Ou uma condição ou uma lista, né? Então, você pode fazer ambas as formas de estar representando. Um outro exemplo que você pode tanto fazer uma condição ou uma lista é que o próximo conjunto. Se eu escrever isso aqui, ó, números pares. Então, aqui é uma condição, né? Eu não tenho como fazer escrever todos os números pares. Se eu tentasse fazer a lista, seria uma lista assim, né? Opa, começando aqui no zero, vou pegar os pares naturais, tá? 2, 4, 6, 8. Essa lista é infinita. Então, eu posso simplesmente dizer números pares ou dizer isso. Olha que esse mesmo conjunto C ele pode ser representado por uma expressão matemática. Como? A seguinte, 2 vezes n, onde n pertence aos números naturais. Professor, mas quem é esse conjunto dos números naturais aqui, né? Depende. Tem autores que usam o zero como natural, tem autores que não usam, tá? Eu vou acabar utilizando aqui hoje, né? Então, esse conjunto aqui dos números naturais, ele é esse conjunto, ó. 0, 1, 2, 3 e por aí vai, né? Quando você fizer 2 vezes 0, vai dar 0. Quando você fizer 2 vezes 1, né, que o próximo número natural é 1, vai dar 2. Quando você fizer 2 vezes 2, né, que é o próximo número natural, vai dar 4. Então, quando você pega um número e multiplica por 2, esse número automaticamente ele vira par. Aqui eu estou dizendo, estou representando esse conjunto por uma condição, né, por uma sentença. Aqui eu estou tentando fazer uma lista do conjunto, tá? Uma lista, né? Essa lista é infinita. E aqui eu estou dando uma expressão matemática, uma condição matemática, uma regra matemática que explicite todos esses elementos. Então, isso aqui são formas de estar representando conjuntos. Uma outra maneira é um diagrama. Essa aqui é uma das mais utilizadas, porque ela torna bem visível, né? Então, quando você seleciona uma região e dá um nome para ela, então você está me dizendo que você tem um conjunto, tá? Então, tudo que tiver dentro do conjunto, né? É o que são os elementos do conjunto, e o que está fora não são elementos do conjunto, tá? Quando a gente for analisar mais de um conjunto, aí tem condições entre esses dois conjuntos, né? E por aí vai. Mas bem, então representação. Você pode fazer por uma lista, por uma condição, ou você pode fazer por um diagrama. Essas três formas são válidas para representar conjuntos, independentemente do conjunto que você esteja falando. Então, vamos prosseguir. Quando nós vamos, como eu falei, né, tá dentro do conjunto ou tá fora do conjunto. A gente chega na primeira condição, que é o que nós chamamos de relação de pertinência. Como assim, professor? Ora, dado um conjunto, se eu criar aqui um conjunto que é uma regiãozinha fechada aqui, tá? Se eu escolher um ponto aqui nessa região, só tem dois jeitos. Ou esse ponto está na região que eu delimitei, dentro da região, ou está fora. Nós não pensamos em borda, tá? Está meio dentro, meio fora. Ninguém pensa nisso. Então, a gente pensa ou está dentro ou está fora. Então, deixa eu chamar esse conjunto, esse elementozinho aqui de A e esse aqui de A'. Vocês me diriam tranquilamente que o A está dentro do conjunto Azão, né? E que esse A' está fora. Então, é exatamente isso que a gente analisa, tá? Quando fala de relação de pertinência. Se o elemento está dentro do conjunto ou não está. Então, só tem essas duas opções. Ou ele está dentro ou ele está fora do conjunto. Daí vem a relação de pertinência. A gente pode escrever que A pertence ao conjunto Azão. Só que eu não vou escrever a palavra pertence inteira. Eu só uso um símbolo, que é esse Ezinho aqui, ó. E esse A', né? Ele não pertence. Quando eu digo não pertence, o Ezinho cortado ao conjunto A. Então, na relação de pertinência, nós só temos essas duas opções.
ou o elemento pertence ao conjunto ou ele não pertence. Essa relação ela é utilizada sempre que eu tenho a condição elemento para conjunto, tá? Sempre que eu vou relacionar um elemento e um conjunto, eu uso a relação de pertinência. Quer dizer se o elemento pertence ou não ao conjunto. Novamente, se o elemento está dentro do conjunto, ele pertence. Se ele está fora, ele não pertence. Um exemplozinho aqui pelo que eu já falei, né? O 8 pertence ao conjunto... Bem, quando eu chamei aqui de conjunto, né? Eu disse que o conjunto dos números pares é o conjunto C aqui, né? Ó, marquei aqui o Czinho aqui como conjunto dos números pares, tá? Tá dito lá, né? Então, quando eu pergunto isso aqui, ó, 8, quando eu estou falando C, eu estou dizendo quem é esse C, viu? Então, a perguntinha tranquila. 8 pertence ao conjunto C. Quem é esse conjunto C mesmo, professor? Conjunto C é o conjunto dos números pares. Olha como agora já deu mais trabalho, né? Para dizer quem é o conjunto C, né? Eu tive que escrever uma condição inteira. Isso aqui é verdadeiro ou é falso, né? Isso aqui é verdadeiro, porque o 8 realmente é um número par, então ele pertence. Agora, se eu digo 9 pertence ao conjunto C, 9 não é par, então ele não pertence. Essa informação aqui ela é falsa. Mas se por outro lado eu digo que 9 não pertence ao conjunto C, aí essa informação aqui ela já é verdadeira, porque realmente o 9 não pertence. Não é você dizer se está certo ou se está errado, é dizer se é verdadeiro ou se é falso uma afirmação, tá? Em relação à pertinência. Perceba uma coisa também que eu não vou escrever nunca, tá? Isso aqui, ó. C pertence 8. Não é assim. Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é um elemento. Então, não existe essa forma de escrever, porque sempre a relação tem que ser de elemento para o conjunto, nunca o contrário, de conjunto para elemento, nem existe. A gente sempre relaciona o elemento com o conjunto, é sempre nessa ordem, a relação de pertinência. A outra relação importante, mas essa agora ela não é de elemento com conjunto, né? Na verdade, ela é entre dois conjuntos, tá? É a relação de inclusão. Que a relação de inclusão tem duas formas de estar falando sobre isso. E ela abre, né, precedente para a gente estar falando posteriormente de subconjunto. Então, o que é a relação de inclusão, professor? Ora, tem duas formas de você analisar isso, né? Então, quando você olha aqui, por exemplo, né, um conjunto A, né? E aqui, dentro do conjunto A, tem um outro conjunto que eu vou chamar de B, você consegue me dizer tranquilamente, né, que qualquer elementozinho que eu escolha em B, né, qualquer elemento que eu escolha no conjunto B, deixa eu só ajeitar esse B para ele ficar um pouquinho maior, para eu poder fazer o que eu quero. Então, é tranquilo você me dizer isso, né? Que qualquer elementozinho que você escolha no conjunto B, automaticamente esse elemento também é de A. Então, é exatamente isso, ó, que a gente vai dizer, né? Se todo Bzinho pertencente a Bzão temos que este Bzinho também pertence ao A, né? Se uma coisa levar a outra, né? Todo elemento de B também for elemento de A, então a gente vai dizer isso aqui, ó. Como que eu leio isso aqui, professor? Quem é esse C aqui que o senhor botou? É B e esse C a gente lê assim, ó. Está contido. Ou seja, está dentro. O B está dentro do A. O B está contido, tá? Isso acontece nessa condição. Gente, isso aqui foi uma frase enorme que eu acabei escrevendo. Em conjuntos, a gente usa símbolos para representar isso que eu escrevi. É isso aqui, ó. Para todos, né? Isso aqui significa para todos. Para todo Bzinho pertencente a Bzão, implica, essa seta significa implica, que esse Bzinho também pertence ao Azão, tá? Se isso aqui for verdade, né?
Aí o que que a gente tem? Que o B vai estar contido em A. Então, B vai estar contido em A. Professor, não posso escrever o texto não, porque eu sou ruim de decorar esses símbolos. Eu pode, tranquilamente. Você só tem que entender o que eu estou dizendo, né? Todos os elementos, né, que um está dentro do outro, a gente usa essa relação aqui de estar contido, tá? Vou dar um exemplo aqui, tranquilo. Vamos continuar com C sendo o conjunto dos números pares. E vou dizer que o conjunto D é os múltiplos de 4. É óbvio que você pode não estar lembrando quem são, né? Mas deixa eu só dizer aqui, ó. É o 4 vezes 1, o 4 vezes 2, o 4 vezes 3, o 4 vezes 4, né? O 4 vezes 5 e por aí vai. Aí quem é mesmo o conjunto dos pares? Eu vou agora demorar um pouquinho mais para chegar onde eu quero. É 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e por aí vai. É infinito também, né? Então percebam que o 4 está lá dentro dos pares, os 2 está lá dentro dos pares. Opa, perdão. O 4 está lá dentro dos pares, o 8 está lá dentro dos pares, o 12 está lá dentro dos pares, o 16 está lá dentro dos pares, o 20 está lá dentro dos pares, e isso vai continuar. Então, todos os elementos do conjunto D estão dentro do conjunto C. Então, eu posso dizer isso. D está contido, cuidado para não ficar ele é um Czinho um pouco mais longo, tá? Dentro do conjunto C. É isso que está sendo dito. Que o conjunto, todos os elementos do conjunto D estão dentro do conjunto C, ou seja, D está contido em C. É a primeira forma de a gente pensar na relação de inclusão, tá? É a primeira forma. Se isso não acontecesse, se pelo menos um elemento do B, pelo menos um, né? Vou desenhar aqui embaixo. Deixa eu dar uma diminuída aqui na tela. Agora eu vou fazer um outro desenho aqui, ó, de verde, para destacar. Então, você tem um conjunto A, né? Aí você tem um conjunto B aqui. Que uma parte desse conjunto B está dentro do A, realmente, né? Uma parte dele. Só que você tem esse elementozinho aqui, esse Bzinho aqui, que não está dentro do A, ele está dentro do B. Então, pelo menos um a gente escreve assim, ó, é o Azinho para baixo, tá? Um Azinho, pelo menos um Bzinho, né? Pertencente a B implica dizer que esse Bzinho não pertence a A. Né? Vou dizer dessa forma, não. Vou falar até mais simples. Se existir pelo menos um elemento de B que não esteja em A, então o B não está contido em A. Se existir, vou primeiro fazer com símbolos. Se existir pelo menos um elemento de B, onde este não, viu? Não, ó, negação, é de A, dizer que ele está dentro do conjunto A. Então, o B não está contido em A. Tá? O B não vai estar, obviamente, tem uma parte do B que está no A, mas tem uma parte que não está. Então, ele não está contido. Tudo bem? Então, quando a gente fala de relação de inclusão, professor, a gente usa só essas dois, né? O está contido e o não está contido? Não. Aí é que é uma mudançazinha. E quando que a gente usa essa relação aqui de estar contido e não estar contido? Quando nós estamos relacionando conjunto e conjunto. Então, ao relacionar dois conjuntos, nós usamos, por exemplo, essas duas aqui. Só que elas têm umas equivalências, que é o que eu vou falar agora para a gente encerrar esse vídeo, tá? Falar aqui das equivalências da relação de inclusão. Olha lá. Então, quando você, novamente, né? Relação de inclusão. Relaçãozinha de inclusão aqui. Olha lá. Quando que a gente usa a relação de inclusão? Quando nós estamos relacionando um conjunto com outro conjunto. Quando é elemento com um conjunto, a gente usa a de pertinência. Já falei para vocês e desenhei, né? Aqui eu vou desenhar novamente só para a gente ter uma ideia.
Então, conjunto A, conjunto B. E aí a gente vai desenhar outros conjuntos aqui. O conjunto C e dentro dele, uma parte dentro dele, né? Conjunto D. Essa parte aqui está dentro, não está toda. Aqui eu posso retratar isso de algumas maneiras. Como? Eu posso dizer que o conjunto B está contido no conjunto A, tá? Posso dizer que o conjunto D não está contido no conjunto C, porque ele não está totalmente dentro. Só que existe outra maneira de relatar isso. Como que é? É isso aqui, ó. A, aí esse C vai virar para o A. Esse C aqui eu leio ele diferente, já já eu te digo. E esse C, ele tem esse Czinho cortado, né? O D. Professor, quem é esses aqui? São os equivalentes. Aqui é o contém, tá? É o contém. E esse símbolo aqui é o não contém. Então, você pode dizer de duas maneiras que um conjunto está dentro do outro. Dizendo, né? Contém. Não contém. Você pode dizer que B está contido. Ó, lê isso aqui, ó, lê o símbolo como uma palavra. Está contido. Quando você olha para essa figura, faz totalmente sentido. O conjunto B está inteiramente dentro do A. Então, você diz B está contido em A. Ou você diz A contém o B. Né? Se o B está contido no A, é porque o B está dentro do A. Se o A contém o B, é porque o A está incluindo todo o B. Quando você diz que D não está contido, ó, não está contido, negação, cortadinho ali, ó, placa de trânsito, não está contido. É equivalente a você dizer que o C não contém... Opa, ali ficou um O, né? O não. Só corrigir aqui a letrinha que devia ter ficado aqui, que é a letra D, né? Então, C não contém o conjunto D. Então, são equivalentes, tá? Então, a relação de inclusão, na verdade, ela é essas duas opções aqui, tá? O está contido ou contém. Professor, qual que eu uso? Depende, o problema pode te trazer uma informação ou outra, mas elas são equivalentes, essas informações. Uma é exatamente igual à outra. Então, por agora eu vou deixar o vídeo aqui, tá bom? Próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre conjuntos. Até lá.